Olá, bem-vindo ao nosso Falando Umbanda. Eu sou Pai Marcos de Oxalá, dirigente sacerdote da tenda de Umbanda Ogum Guerreiro do Oriente, aqui no Rio de Janeiro, na estrada da Água Branca 240, em Magalhães Bastos. É muito bom estar com vocês. Peço licença de verdade do coração para que vocês possam ter tirado esse tempo para que possam ouvir e com a gente estudar e com a gente aprender. Mas antes disso, eu peço a vocês, compartilhe, comente, ajude a movimentar mais o nosso canal. Escreva sempre, comente conosco para que a gente possa entender mais o nosso movimento. E se vocês quiserem mandar algum tema, será algo muito prazer. Sejam muito bem-vindos ao tema de hoje, os 4 pilares da Umbanda. Bem, quando a gente chega num terreiro de Umbanda, a gente observa vários aspectos. A gente olha para um altar, a gente vê as imagens católicas, nós vemos os índios, nós vemos a imagem dos pretos velhos, nós observamos a reza, a orientação, a meditação no momento que o Pai de Santo Sacerdote diz para você se concentrar, fechar os olhos, entrar em sintonia. E a gente percebe de que existe toda uma ornamentação, todo um preparo. E hoje eu queria dividir para vocês entender quais são os pilares dessa nossa Umbanda. Essa Umbanda minha, essa Umbanda sua, essa Umbanda de todos nós. Independente do terreiro, independente da sua vertente, independente da forma litúrgica que você trabalha, você vai entender que essa Umbanda, esses pilares, estão presentes. Vamos começar pelo cristianismo. Quando nós estamos falando do cristianismo, não estamos falando no sentido católico de uma religião, mas no sentido do Cristo que é lembrado em todos os altares de Umbanda desse Brasil e desse mundo. Aquela imagem que você vê lá em cima do Cristo de braços abertos representando nosso Senhor Jesus Cristo, que para nós na Umbanda seria o Cristo Jesus, aquele que trouxe uma mensagem, aquele que trouxe um caminho, aquele que trouxe toda uma orientação necessária, que é uma parte principal desse pilar, dessas 4 sustentações. Falar sobre o cristianismo é lembrar sobre a reza, a ladainha, sobre as novenas, sobre os santos que são assim colocados nos altares, que com o tempo foram se tornando sob secretismo. Isso é o cristianismo, bem claro, bem profundo. Depois nós vamos falar sobre o africanismo. O africanismo a gente vê a manifestação dos orixás, a presença dos orixás em cada tenda de Umbanda, os ensinamentos dos nossos pretos velhos, antigos babalaôs, antigos babalorixás de África, que trouxeram para o Brasil ensinamentos, ervas, rezas, e que juntos anexaram alguns conhecimentos junto ao cristianismo. Com isso, nós observamos também um outro pilar, que é a pagelança. O que seria a pagelança? Na verdade, seria a congregação, ou melhor, a comunhão de todos os nossos caboclos, de todas as nossas tribos que estiveram aqui para o nosso Brasil, Tamoios, Tupi-Guaranis, Tupis, etc., que nos faltam o nome, Aimoré, que nos faltam a lembrança. Nossos verdadeiros, que eu poderia pedir licença a todos e dizer, que seriam os nossos verdadeiros santos, o santo brasileiro, o santo Tupi-Guarani, que seria os nossos caboclos, que nos trazem o segredo das ervas, que nos trazem a erva, que nos trazem o equilíbrio, que nos trazem a direção através da palavra firme. E quando a gente entra num 4º pilar, que seria oriental, seria o estudo, a meditação, o equilíbrio, o momento de você se olhar, o momento de você vibrar, que traz estudos de várias religiões, vários ensinamentos que a Umbanda nunca proibiu nenhum adepto, nenhum filho a beber em outras águas, ou melhor, a sentir realmente a energia de outras tradições como estudo, como orientação. É bem complexo quando a gente fala sobre os pilares da Umbanda,
porque aí nós vamos manifestar 4 outras formas: filosofia, arte, ciência e religião. Observa que a Umbanda tem esses pilares que estão contidos junto com esses outros que nós falamos anteriormente. Falamos da religião, religião em si, não o aspecto físico da montagem de um terreiro, não do aspecto litúrgico de um terreiro. Quando falamos religião, falamos sobre uma forma de religar você a um plano maior, mostrar a você uma direção maior, que existe uma força maior, de que existe senhores maiores à nossa compreensão que nos ajudam. Quando nós falamos de religião, nós estamos falando sobre não só o religário, mas a forma que você tem de entrar em sintonia com o plano espiritual. Quando falamos da filosofia, falamos dos ensinamentos que são dados no terreiro. A forma de enxergar, de viver, de entender a vida. Isso é a filosofia da vida, os ensinamentos, o conto do preto velho, o conto do caboclo, o conto da criança, o conto do Exu, que nos vem trazendo sempre entendimento para que a gente possa caminhar. É a filosofia. A ciência na arte das ervas, a ciência na arte de tratar, a ciência na arte de transformar, de mostrar sempre uma direção. O tratamento com ervas, o tratamento com folhas, o tratamento com vários outros elementos da natureza. Essa é a ciência espiritual, uma ciência que nos ajuda. E a arte? A arte, a tão famosa que eu posso até estender um pouco mais sobre a arte sacra. Você sabia que a arte, a montagem de um terreiro, deve seguir sempre uma harmonia? Quando nós olhamos e falamos de arte, olha para a natureza. A natureza é a pura arte. A arte sacra, a arte religiosa, a arte que quando você olha, você busca equilíbrio. Quando você entra num terreiro e olha a montagem do terreiro e começa a sentir aquela energia, pode observar que aqueles elementos que foram situados ali, existe toda uma geometria, existe toda uma forma geométrica religiosa que nos busca a religiosidade. Essa é os 4 pilares da Umbanda, que está contido e que eu garanto que a grande maioria nunca percebeu, que dentro do terreiro que você pisa, gira um imenso universo. Paz e luz, paz e bênçãos. Que Babá Oxalá abençoe a todos. Até outra vez.